Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos à nossa 18ª aula de teatro online. Já está quase acabando, hein? Com 20 aulas a gente encerra essa fase do curso. Aí vocês vão... Depois eu vou explicar direitinho como é que você vai fazer para me mandar os resumos que você já fez em cada um dos vídeos para eu poder emitir o seu certificado. Além do que, não esquece, se você mora em São Paulo, você pode vir fazer 4 aulas aqui para terminar o seu curso, tá bom? Mas ó, uma coisa bem legal, depois que acabar esse curso básico, nós vamos começar um curso intermediário. Então vai ter mais algumas aulas, vai ser umas coisas bem legais. Então acompanhe o nosso canal, não deixa de se inscrever aqui, tá bom? Hoje, na nossa aula, nós vamos falar de alguns temas bem interessantes relacionados ao teatro. São alguns conceitos que você, que já está começando a trabalhar com teatro, já está começando a entender o que é teatro através das nossas aulas, precisa saber esses conceitos. São alguns conceitos básicos, mas bem interessantes, tá bom? Então vamos lá para a aula de hoje, que a aula de hoje vai ser bem bacana. Bom, pessoal, então é isso aí. Vamos lá. Então vamos começar com um dos primeiros conceitos, que é a definição de Aristóteles sobre o que é teatro. Lembrando que Aristóteles foi um grande filósofo grego, né? Então ele fez uma obra que se chamava A Arte Poética. Na Arte Poética ele diz que a tragédia, ou seja, o teatro, é a imitação da ação. Teatro é ação. No teatro, ele só existe porque existe uma ação cênica, porque você está agindo em cena. Ah, eu estou fazendo uma pessoa triste, estou agindo, fazendo uma ação de uma pessoa triste. Eu estou feliz, estou fazendo a ação de uma pessoa feliz. Então, teatro é ação. Então, segundo Aristóteles, na sua definição, teatro é a imitação da ação, ok? Agora, a definição de Stanislavski, você já conhece Stanislavski, já sabe que foi um grande autor de livros que ensinam a fazer teatro, né? Ele foi um dos primeiros a criar um método, que é o método mais utilizado mundialmente hoje, o método Stanislavski. Então, na definição de Stanislavski, a arte dramática é a capacidade de representar a vida do espírito humano em público e em forma artística. Olha só, né? Parece uma coisa filosófica, muito difícil, mas você, como ator, tem que saber qual é a definição de Stanislavski para a arte dramática. Então vamos lá, a arte dramática é a capacidade de representar, ou seja, você consegue representar a vida do espírito humano. O espírito humano ele fez uma firula aí para ficar bonito, né? Mas é de representar a vida do humano com suas emoções, com tudo isso, em público e em forma artística. Não adianta nada você saber representar para o seu espelho só. A arte dramática ela tem que ter um público, as pessoas que vão te assistir. Então, tá? Então é por isso que é a vida do espírito humano em público e em forma artística. A palavra grega teatron designava o local destinado à acomodação das pessoas que assistiam à representação. Que foi daí que começou a surgir a definição de teatro, o espaço físico do teatro. Literalmente significa lugar de onde se vê. Então, teatron é lugar de onde se vê, ou seja, o lugar da onde você assiste, da onde você vê o espetáculo. Ok? Vamos lá, mais uma definição. Ator. Você é ator, ok. Aí eu chego para você e falo assim, o que é ator? Ah, ator é o cara que faz peça. Não. Você já está fazendo a sua 18ª aula aqui do nosso curso. Você já tem um conhecimento sobre arte, né? Então você tem que ter uma boa definição de ator. Então, ator é aquele que pratica a ação. Para os gregos, era o celebrante do ritual de Dionísio. Lembra de Dionísio? Nós falamos uma ou duas aulas atrás, se eu não me lembro, sobre a origem do teatro, como originou lá na Grécia, através dos ritos ao deus Dionísio. Então vamos lá, que foi a origem da representação teatral no Ocidente. Então o ator é aquele que pratica a ação. Teatro é ação. O ator é quem pratica a ação. Não existe teatro sem ator. Isso é um conceito, tá? Põe na sua cabecinha. Personagem. O que é personagem? A palavra vem do termo grego persona. Personagem é a pessoa imaginária que é representada, imitada pelo ator. Se lá em cima, aqui, Aristóteles diz que a arte dramática, o teatro, é a imitação da ação,
O que o personagem é? O personagem é aquele que o ator imita. Ah, eu vou fazer um médico, então eu vou imitar um médico. Eu estou fazendo isso bem simplificado. Representar é uma coisa bem profunda, né? Essa imitação é uma coisa, é assim, não é uma coisa banal, não leva assim, ah, é só imitar aquilo ali. Não. Existe uma técnica, vocês já aprenderam muitas técnicas aqui dentro do nosso curso. Isso que eu estou dando para vocês é um conceito, ok? Personagem é a pessoa imaginária que é representada e imitada pelo ator. Tá bom? Vamos continuar. E o espectador? Quem é o espectador? Lembrando que para existir teatro, eu preciso ter um ator, um local onde será representado e o espectador. Tendo esses três, existe teatro. Ah, preciso de luz? Não. Não preciso de luz. Preciso de som? Não, não preciso de som. Eu uso som, uso luz no teatro? Faço. Sim, ok, mas eu não preciso. Para que exista teatro, eu preciso de um ator, espectador e um local onde vai ser feito esta representação. E o espectador, o que é o espectador? Ele faz parte do jogo teatral. É alguém que assiste o ator representar, a imitar a ação, mas reage no momento como se estivesse diante do personagem a praticar a ação imaginada. O espectador é aquela pessoa que se entrega ao que você está fazendo. É por quem nós vivemos, é a razão da nossa existência, é o nosso espectador. O espectador é aquela pessoa que vai lá e vai esquecer que você é um ator em cena e vai imaginar o personagem. É aí que ele vai começar a se emocionar. Quando você está assistindo um filme, quando você está assistindo uma peça de teatro, você esquece que aquilo ali é um ator. E você começa a se emocionar com aquela pessoa, com o que ela faz, todas as coisas. Né? Tá bom? Então esse é o espectador. Tá entrando uns barulhos de motoca aqui porque a gente está... Olha só. Né? Vocês devem estar passando por esses problemas por aí, né? Essas motocas que vêm irritar a gente, tá? Mas é porque eu estou fazendo aqui, estou gravando dentro da nossa escola, já voltamos às aulas, hoje está tendo aula da turma Tia, inclusive. E eu estou gravando aqui para que as nossas aulas, né, toque o barco aí. Aí vamos lá. Essa tríade que eu falei para vocês. Ator, personagem e espectador. São os elementos indispensáveis ao teatro. Sem eles não existe teatro. Se um deles não estiver presente, não há teatro. Todos os outros componentes são opcionais, de acordo com a concepção do espetáculo. Ator, tem que ter o ator, certo? O ator tem que estar fazendo um personagem, senão, aí é uma palestra, não é teatro. E um espectador. Claro, aqui nesse conceito não colocaram local, mas é óbvio, tem que existir um local, né? Para tudo que você vai fazer tem que ter um local. Mesmo hoje em dia a gente está fazendo muita coisa por causa da pandemia, muita coisa online. Então, mesmo assim, existe o local que é o YouTube, o Facebook, o Instagram, seja onde for. Ok? Vamos lá. Autor e dramaturgo, outro conceito que você precisa entender agora que você já está nessa fase do nosso curso. Artista que escreve a obra ou peça teatral. Não confundir nem usar a palavra roteirista para se referir ao teatro. Roteirista escreve roteiros para cinema, televisão e vídeo. Ok? Para teatro é autor ou dramaturgo, ou seja, é o cara que faz a peça. É o Shakespeare, é o Ariano Suassuna, é o Juca de Oliveira, seja quem for, que escreveu. Se você escrever, nós temos uma aula lá, acho que na segunda aula ou terceira aula, que a gente fala do autor, tá bom? Então, mais um conceito para ter na cabeça. Texto teatral, ou a peça. Obra literária específica para teatro, contém os diálogos e as indicações de cena, rubricas. Ou seja, como é um roteiro de teatro, você já viu, se não viu, só procurar na internet aqui, você vai ver como é um roteiro de teatro. Roteiro de teatro tá lá, o nome do personagem, o que ele fala. Tem a descrição da cena antes, vem o nome, às vezes lá no comecinho tá falando como é o personagem. Acho que a gente já fez uma aula sobre roteiro, se não fez, vamos ter ainda uma aula sobre roteiro, como é um roteiro de teatro, ok? Então tem lá, por exemplo, Romeu. Aí quando o autor abre um parênteses e coloca assim, entra no jardim apaixonado, fecha parênteses e vem a fala do Romeu. Essa coisinha que está entre parênteses, que são as rubricas, que são indicações do autor do que o ator tem que fazer. Maravilha? Tranquilo. Atenção. Olha só. Não confundir peça teatral com script cinematográfico. Em inglês, script denomina o roteiro de cinema e a palavra play denomina peça de teatro, ok? Isso é um conceito americano,
Ok, gente? Vamos lá. Agora vamos a uma coisa bem assim complexa. A gente tem uma definição grande, mas para que você tenha uma coisa. Por exemplo, se alguém chega para você e fala, o que é encenar? Então você já tem, claro, se você for ver tudo que a gente fez nas nossas aulas, você vai falar 2 dias para a pessoa. Assim eu espero, como todos que estão estudando. Estou vendo a gente que está fazendo resumos bem bacanas, tá? Mas de uma forma rápida. O que é encenar? Encenar é transformar um texto ou uma ideia em um espetáculo teatral. Empregar todos os componentes do teatro para a construção da cena, segundo regras próprias, tendo como objetivo comunicar intelectual e sensorialmente, contando com a colaboração da equipe técnica e de elenco. Numa montagem teatral, pode haver a figura do diretor encenador ou não. Difícil não ter, mas pode não ter. Existem determinados tipos de encenação que não possuem o diretor, e sim direção, criação coletiva, improvisação ou performance individual. Então, gente, encenar é nada mais do que você pegar a sua ideia, pegar um roteiro teatral, pegar todos os elementos do teatro e colocá-lo em cena. Você vai pegar o ator, vai com a personagem, vai pegar o cenário, vai pegar o figurino e aí vai colocar tudo em cena e vai transformar em algo para que o espectador veja. Isso que é encenar, ok? Aí eu coloquei algumas coisinhas bem rapidinhas aqui para encerrar, que são conceitos que a gente precisa ter na cabeça também. Outros componentes do teatro. Cenário, né? Ambiente e mobiliário. Cenário é, por exemplo, eu entro em cena, o espetáculo se passa na sala de um castelo. Então o cenário é o quê? Você vai chegar lá, vai ter um trono, vai ter uns archotes, assim, aquele negócio de fogo, vai ter um tapete vermelho, vai ter o trono da rainha. Então isso faz parte do cenário. Figurinos dos atores é o que o ator veste. É a roupa que ele veste. Ele vai fazer um rei, ele vai se vestir como um rei. Vai se vestir como uma rainha. A gente falou lá no começo também sobre figurinos, sobre pesquisa. Tá bom? Adereços. O que é adereço? Por exemplo, o rei entra com um cajado na sua mão. Esse cajado não é figurino, é adereço. Porque é uma coisa que não faz parte da indumentária que ele está vestindo. Ele pode deixar o cajado de canto, pegar novamente. Ele pode pegar um livro. O livro é um adereço. Por exemplo, teve um determinado espetáculo que eu ia fazer que eu tinha que fazer uma cena de tiro, né? Então eu tinha que abrir a gaveta, pegar um revólver e dar um tiro na pessoa que estava entrando. Só que o contra-regra esqueceu de colocar o revólver na gaveta, que é um adereço. Imagina a complicação que aconteceu comigo. Eu abri, cadê o revólver? E no teatro não posso fazer de mentira, não posso fazer assim, né? Tive que rebolar, fazer, dar a entender que estava faltando alguma coisa. Aí o pessoal do elenco se ligou, botou na coxinha. Eu acabei saindo na coxinha, peguei, consegui voltar para fazer a cena. Ok? Adereços. Objetos de cena. Objetos de cena são coisas que estão lá no cenário, mas que você não necessariamente utiliza eles. É um objeto de cena. Por exemplo, tem uma estante com vários livros de mentira ali. Eu não pego nenhum daqueles livros. Então aquilo lá são objetos de cena, porque eu não mexo naquilo. Agora, se tem um livro que eu tiro que eu tenho que usar na minha cena, vira um adereço. Ok? Iluminação. Nós vamos fazer uma aula também só falando sobre iluminação. Cada tipo de refletor, como funciona cada tipo de refletor, uma coisa bem bacana. A iluminação cria todo o clima da cena. Por exemplo, eu estou numa cena de romance, eu jogo uma luz vermelha, né, com um pouco de âmbar, fica aquela coisa bonita. Eu estou numa cena triste, você joga um azul, que aí isso leva a pessoa a ficar um pouco mais triste. Então a iluminação faz parte da criação da encenação, ok? Sonoplastia é a música, né? Muitas vezes você ouve uma música e começa a se emocionar com a música. A gente usa esse fator música dentro do teatro, da encenação, para trazer emoção para as pessoas, ok? Música e sons de toda espécie. Pode ter som. Por exemplo, preciso... Ok, o cara entrou e vai começar a chover. Aí entra o som de um trovão. Uau! Faz parte também da concepção, tá? E também tem a música ao vivo, né? Hoje em dia, teatro musical se faz com música ao vivo. 90%. Então tem uma orquestra ali fazendo uma música ao vivo. Tem grupos menores que pegam 3 ou 4 músicos apenas para fazer as músicas na hora, fazer alguns efeitos sonoros e fica bem bacana. Ok, gente? Beleza? Então, vamos encerrar nossa aula. Bom, é isso aí, gente. O curso já está chegando no finzinho. Depois dessa aqui faltam apenas 2 aulas. Acabando essas 2 aulas, vocês vão fazer um apanhado dos resumos que fizeram para mim lá, vão me enviar
pra gente. E se você estiver aqui em São Paulo, você vai vir fazer 4 aulas presenciais totalmente gratuitas, como eu falei. Se não, se você não for de São Paulo, eu vou te mandar o certificado via e-mail. Lembrando que depois que a gente terminar esse módulo básico, nós vamos começar um módulo intermediário, com aulas mais difíceis, onde vocês vão gravar monólogos e me enviar. Eu vou fazer lives analisando os monólogos, vai ser muito legal. Bem bacana para todos vocês. Lembrando que o nosso certificado vale como horas para você tirar o seu DRT, tá? Olha só, vale como horas. Para você tirar seu DRT, você precisa de 1.800 horas. Esses cursos online dão uma média de 50, 60 horas. É válido para isso. Mas se você quer tirar seu DRT, você tem que fazer um curso profissionalizante. Mas depois a gente fala sobre isso. Beleza, gente? Então, mais uma vez, obrigado a vocês por ter acompanhado a nossa aula. Não esquece de se inscrever no nosso canal, se não se inscreveu ainda. Compartilhe o vídeo, é muito bacana pra gente, para o canal crescer. Hoje nosso canal tá bem grande, hoje nós temos mais de 1.000 alunos regulares. Sabe o que é isso? Nós começamos lá com 4, 5, 8, 10, temos mais de 1.000 alunos. Isso é muito bacana, me deixa muito feliz. Tá bom, gente? Não esquece, dá um like aqui se gostou do vídeo, curte, compartilha, não esquece de fazer o seu resumo. Tá bom, gente? Um beijão e até a nossa próxima aula de teatro online.